Olá pessoal, tudo bem? Professor Letícia Pilger de Literatura do Federal Online. Estamos aqui para o nosso quarto episódio do mini curso sobre o drible do Sérgio Rodrigues. Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre literatura. Qual é? Você já está falando 3 episódios de literatura, mas hoje eu vou falar sobre como que a literatura está falando da literatura aqui dentro. Antes de tudo, a gente precisa considerar o tipo de romance que a gente tem aqui, metaficção historiográfica. Nós temos personagens reais, Milor Fernandes, Jorge Ben tá cantando ali, Milor Fernandes inclusive tá aqui falando do contexto em que criou o frescobol, outro esporte bem brasileiro, bem famoso, e também Nelson Rodrigues. A gente vai falar de 2 autores muito importantes dentro dessa obra. Nelson Rodrigues, que é também personagem, mas é citado aqui enquanto autor e obra literária, e Machado de Assis. Eu já falei para vocês que no meu primeiro contato com este livro, eu fiquei tipo, fala de futebol. Mas, à medida que eu fui lendo e eu fui vendo, tem um teor machadiano aqui, olha só o Nelson Rodrigues, olha só o Anjo Negro do Nelson Rodrigues aqui dentro, eu fui vendo outras camadas. Mas antes da gente ver como que esses 2 autores aparecem aqui, além da metaficção historiográfica, eu quero chamar a atenção para o fato que este livro é metalinguístico. Como a gente já falou, ele é dividido em 5 partes e 2 partes são nomeadas de Porque o Peralvo Não Jogou na Copa 1 e 2, que é o livro dentro do livro, porque a gente tem um personagem que é escritor. O Murilo Filho escreve. Inclusive, como a gente já falou no episódio passado, o futebol ele é muito importante para ele enquanto uma linguagem, tem uma gramática, uma sintaxe. Ele diz da importância da crônica para fazer metáforas, para fazer hipérboles, do rádio, da palavra falada, para criar imaginação. Então, a palavra, a literatura, ela é muito importante aqui. E a gente vai começar agora, então, a falar sobre personagens literários. O principal, Nelson Rodrigues, certo? A gente vai ver um trechinho extremamente importante para a gente pensar do próprio personagem do Neto, porque ele tem essa questão da criancice, ele não cresce, ele fica com o carro dele de 1970 e aquilo pode ser lido como uma representação da sua impossibilidade de sair da década de 70, que foi a década, já que a mãe dele morreu em 1970, a década que ele perde a mãe, que perde o suporte e vai morar com o pai, certo? Então nós vamos agora ler um trecho que está na página 21 e 22, quando o Nelson Rodrigues aparece ali interagindo com o Neto. A gente vai começar com a página 21. Temos o seguinte: aplicado com o atraso de uma vida, a estratégia de Murilo, que é forçar o Neto no futebol, se é que se tratava de algo tão deliberado, era mesmo empregada por sucessivas gerações de pais brasileiros para se aproximar dos filhos. Muita coisa distancia vida afora pessoas que se contemplam sobre um abismo de 20 ou 30 anos. Música, moda, política, costumes, tecnologia, mas são praticamente indissolúveis os laços forjados na infância, em torno das cores de uma camisa, do culto a ídolos vivos ou mortos, do frenesi terrível de se apertarem lado a lado entre milhares de seres humanos reduzidos a uivos primais. O menino de todas as épocas sentindo no estômago o pavor de ser engolido pela multidão, encontrando na presença do pai a segurança necessária para se perder em algo maior do que ele, sabendo que, no fim da partida, fará o caminho de volta. A gente já vê um trecho que fala sobre como que pais, filhos, a gente pode colocar o elemento que está bem apagado aqui, as mulheres são totalmente secundárias na obra, né? Mas que mães, filhas, toda essa construção familiar é construída, ela é reafirmada por meio do futebol, que não é o caso deles, né? Porque o futebol não só distanciou, mas tinha uma relação de sadismo, porque o Murilo obrigava o Neto a ir nos jogos, obrigava a jogar, e era mal e tudo mais. Então, olha lá, continuando agora com o Nelson Rodrigues. Não tinha sido
esse o caso dos dois. Para começar, Murilo Filho nunca ia de arquibancada. A tribuna da imprensa do Maracanã, onde quase sempre sobravam cadeiras, era a sua segunda casa. Com seu blazer de linho bege, e mesmo em tardes de verão, sua estampa alourada e altiva de Jardel Filho em terra em transe, o cronista do Jornal do Brasil era observado com admiração boquiaberta pelos focas e podia ser visto em breves trocas de impressões com seus iguais, outros titãs da crônica que estivessem na área, como João Saldanha, Armando Nogueira e Nelson Rodrigues. Este também dramaturgo, a quem Murilo não respeitava como cronista esportivo, dizendo que estava sempre de costas para o gramado, mas que tratava com cordialidade por ser irmão de seu mentor, morto havia alguns anos. Embora estivesse em seu território, era recolhido sozinho a um canto e fumando um capre atrás do outro que assistia às partidas. Não falava, não externava emoção alguma, nem quando seu América vencia, algo que foi se tornando cada vez mais raro. A vibração, o colorido, os arrepios da batalha iam sem escala da cabeça para a página do jornal. Não passavam pelo rosto. A gente tem essa interação com o Nelson Rodrigues e mais, né? O Murilo não respeita o Nelson Rodrigues, que é melhor dramaturgo do que cronista, simplesmente porque não está interagindo da mesma forma. Mas, historicamente, respeitadíssimo. Como eu falei, a UFPR já colocou até uma crônica do Nelson Rodrigues sobre o futebol para falar de violência no futebol em 2012. Vamos agora para o trecho em que o Nelson Rodrigues interage com o neto. Tinha acompanhado Murilo ao Maracanã 3 ou 4 vezes. A primeira, logo após Elvira morrer e ele voltar a morar com o pai no Parque Gingley. Devia ter 5, 6 anos. A última em torno de 2 anos depois. Numa dessas tardes, Nelson Rodrigues gritou de longe: "Ei, Murilo, seu filho é uma cambachirra." Neto sentiu o rosto queimar como se tivesse sido xingado, entendendo de forma instintiva que o homem aludia ao fato de ser mirrado, moreno, diferente do pai. Pausa. A gente está na página 22 e a gente já tem aqui uma informação sobre a diferença racial. E no trecho anterior, que eu acabei de ler, olha só, estampa lourada e altiva, né? Essa branquitude marcada do Murilo Filho e o filho, que é o neto, moreno. E continua. Outro dia, talvez sua última visita, aquele coroa estranho de quem sentia agora o medo que beirava o pânico se aproximou no intervalo da partida, quando seu pai o deixou sozinho para ir comprar cerveja ou cigarro. Não tinha certeza de ser um Fla versus Flu, mas quase sempre eram essas bandeiras que surgiam em sua memória como pano de fundo para a imagem do homem de olheiras e suspensórios a se curvar sobre sua cadeira com um picolé na mão. Com voz soprada de tísico perguntou: "Você gosta de chicabô, meu filho?" Mais por intimidação que por desejo, aceitou o picolé. Nelson então riu baixinho e, já virando as costas, bradou a ordem que Neto e o mundo tratariam de cumprir escrupulosamente. Envelheça! Então a gente tem aqui a interação do Nelson para falar sobre essa diferença entre física, fenotípica, né, entre o pai e o filho, mas também se envelheça, que é um detalhe muito importante para o Neto, porque ele não consegue envelhecer de fato. E a gente também consegue ver a presença do Machado de Assis. A primeira vez que o Machado de Assis, enquanto autor, afinal, não personagem, já havia morrido há muito tempo, ele aparece, a gente vê logo no começo, quando o Murilo está falando sobre o Recanto dos Curiosos, a fazenda que ele comprou e que ele mora, certo? Nesse momento, ele recupera o Bentinho. E fala explicitamente sobre o Dom Casmurro, por que ele comprou aquela chácara, por que ele mora ali. Ele vai falar, por exemplo, que tinha uma represa igual a essa no sítio do meu pai quando eu era pequeno. E ter essa tentativa de recuperar o que o Bentinho está fazendo da sua vida, atar as duas pontas da vida. Eu vou ler só um trechinho, porque é a primeira vez que o Dom Casmurro é mencionado e no final, tanto
Dom Casmurro quanto o Anjo Negro do Nelson Rodrigues serão importantíssimos naquele vídeo derradeiro em que o Murilo vai contar a verdade sobre o suicídio de Elvira e vai falar sobre o seu plano maquiavélico de se matar para deixar a herança toda para o Yara. Então ele fala: Dom Casmurro, disse o velho, você leu Dom Casmurro? Enquanto lançava a isca na água, respondeu que sim, claro que sim, embora não tivesse certeza. Tinha lido algum achado na escola, já não recordava qual ou quais. Achava o cara meio mala. Nada mala. O Dom Casmurro, continuou Murilo, começa com um narrador com um mentinho já maduro, dizendo que para passar a velhice mandou construir uma casa no Engenho Novo, igualzinha da infância dele na rua de Mata-Cavalos, que hoje é a Riachuelo, ali na Lapa. Naquele endereço tinha nascido o amor dele pela Capitu, mas a casa não existia mais. Ele explica que a ideia era atar as duas pontas da vida. Se a memória não estiver me traindo, acho que não está, porque esse é o livro da minha vida. Li mais de 15 vezes, mas nunca se sabe. Cada um pequeno comentário. É o livro da minha vida, não é só o livro preferido dele, mas tem essa relação entre ele, Peralvo e Elvira, enquanto um triângulo amoroso. Ele continua: se a minha memória ainda der para o gasto, é essa expressão exata que o Bentinho usa, atar as duas pontas da vida. Só que não existe esse negócio de atar as duas pontas, não existe neto. Mesmo porque não existe vida, por mais medíocre que seja, que tenha menos de 20 pontas. A maioria fica balangando solta por aí e não dá para dar um laço bonitinho e dizer que está tudo certo. Fechou o balanço e o sentido da vida foi esse ou aquele. O salto é tal ou qual. Balela. Claro que o Machado sabia disso e não demora muito para o próprio Bentinho entender que o seu projeto está condenado. Mas primeiro ele gasta uma grana firme no trabalho kitsch de reproduzir os sinais exteriores do passado. E um detalhe curioso, quando o Murilo fala que o Dom Casmurro é o livro da sua vida, tanto o Bentinho, que é o narrador em primeira pessoa, o personagem principal do livro, quanto o Murilo são duas personagens extremamente desprezíveis, chatas e bizarras, né? A gente consegue ver como que a literatura ela está influenciando a própria construção de vida do personagem e está ali atrás dessa construção narrativa. É um triângulo amoroso também. A gente tinha lá Escobar, Bentinho e Capitu. Aqui nós temos Elvira, Peralvo e Murilo. Vamos então para o trecho no final já, na página 208, as últimas páginas do livro do vídeo. Nós temos lá: só então você, o neto, nota que no vídeo há livros empilhados no braço do sofá e instintivamente olha para o braço do sofá ao seu lado, sobre o qual não há nada. O pai pega o livro de cima, um volume pesado, de capa dura verde com letras douradas pequenas que você não consegue ler. Abre na página marcada com fita pigarreia. Isso aqui é do Nelson, diz. E é bom demais. O cara enganava na crônica esportiva, mas no teatro era monstruoso. Você tem que imaginar que está ouvindo um coro, tá? Começa a ler com uma voz de impostada exaltação. Vou tentar repetir aqui. O menino tão forte e tão lindo, de repente morreu. Moreninho, moreninho. Moreno, não. Não era moreno. Mulatinho disfarçado. Preto, moreno, mulato. Meu Deus do céu. Tenho medo de preto. Tenho medo. Menino tão meigo, educado, triste. Sabia que ia morrer, chamou a morte. E se afogou num tanque tão raso, ninguém viu. Ou quem sabe se foi suicídio? Criança não se mata. Criança não se mata. Mas seria tão bonito que o menino se matasse. O preto desejou a branca. Deus mata todos os desejos. A branca também desejou o preto. Maldita seja a vida. Maldito seja o amor. A gente consegue ver nessa peça que inclusive já foi cobrada na lista de livros de literatura da Federal do Paraná no ano em que eu fiz o vestibular. Tive que ler Anjo Negro. Muito boa peça. E a gente consegue ver um trecho literalmente retirado da peça e colocado aqui, né? O coro, falando sobre essa relação entre os personagens, sobre o branco
e a branca e o negro terem um filho, e esse filho é uma mistura. A gente consegue ver toda a estrutura da apresentação do coro espelhada na forma como Peralvo e Elvira têm o neto. E ainda a gente consegue ver uma mensagem ali, ó, de se afogou no tanque tão raso. O Murilo se afoga num tanque raso na sua própria fazenda, enquanto o neto está assistindo a esse vídeo. Então olha só a mensagem subliminar. Mais uma vez, a literatura está sendo usada aqui para mostrar como que está espelhando a vida também ficcional desses personagens. E ele segue. Sem esperar que essas palavras absurdas comecem a fazer sentido para você, Murilo fecha o livro e o põe de lado no sofá. Já está alcançando o outro, que também é de capa dura, mais vermelho e mais magro. E bem, lê em tom melancólico, ainda teatral. Qualquer que seja a solução, uma coisa fica. E é a suma das sumas, o resto dos restos. A saber, que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Fechando energicamente o volume, um pequeno ruído de explosão. Olha para a câmera e diz: agora começa a ficar claro, Tizil. Eu sei que você não conhece Machado. Será que conhece Euclides? Você é o pé de café que nasceu no meu mineral, rapaz. Sua mãe era uma vagabunda. E na sequência ele vai falar da traição da Elvira. Ele utiliza Dom Casmurro, o Bentinho, ele ecoa as palavras do Bentinho para falar sobre a própria vida, de como é que Elvira, sua esposa e amiga, o traiu com Peralvo, da mesma forma como o Bentinho acha que Capitu traiu com Escobar. Então, a literatura, ela é utilizada aqui para construir a narrativa de como que a vida, ela é representada na literatura, mas como também a própria literatura, ela é construída a partir de outros textos literários. Não tem como ler e não considerar o fato de Dom Casmurro faz parte da construção da relação entre esses personagens. O Nelson Rodrigues, como personagem aqui factual, que está interagindo com o Murilo, com o neto e com o autor, ele também faz parte da leitura racializada, inclusive, do que é o neto, que ele não é parecido com o Murilo, e essa relação está diretamente relacionada com o Anjo Negro. A literatura explode aqui de diversas formas. Então vocês podem imaginar também que eu, como uma pessoa que não sou do rolê futebol, quando li esse livro e vi essas partes, meus olhos brilharam, porque ele é muito bem construído, certo? Então este foi o nosso quarto episódio, e no próximo, que é o quinto e último, nós falaremos sobre o racismo dentro dessa obra, e a gente já acabou de ler um trecho da literatura de um texto dramatúrgico, teatral, que trabalha com essa questão racial. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo episódio. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!